Olá, meus queridos alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Ives Fernando, eu sou professor de Ciências e hoje nós iremos começar mais uma aula do EducaPE. Mas agora eu gostaria que você fosse lá para a telinha para a gente prestar bem atenção no conteúdo de hoje. Vê só, hoje nós iremos falar sobre célula e estrutura. Logo abaixo tem o meu nome, professor Ives Fernando, e tem minhas redes sociais que você pode me adicionar. Tem aí o Instagram, @FernandoGayatri, e o Facebook, @FernandoGayatri. Hoje nós iremos dar continuidade às aulas de ciências, a aula número 5, que vai falar sobre a estrutura e a função da célula. Mas quando se fala de célula, é comum dizer que uma célula ela vai ser composta aí, de 3 partes básicas, que a gente chama membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Essa informação, no entanto, ela pode ser incorreta quando a gente vai analisar alguns tipos de célula. Todas as células possuem membrana plasmática e citoplasma, mas o seu núcleo, quando se fala do núcleo, é uma estrutura que pode estar ausente, principalmente nas células que é do tipo procarionte. Nesse tipo aí celular, o material genético ele vai estar disperso no citoplasma. Bom, toda vez quando a gente fala de célula, que a gente vai analisar essa estrutura, a gente pode ali classificar a célula em procarionte e eucarionte em relação à estrutura do seu núcleo, em relação à organização do seu núcleo. Então, as células procariontes são aquelas ali que possuem um núcleo que vai estar definido e envolto por membranas. Já a célula que é eucarionte, ela vai apresentar um núcleo delimitado pelo envoltório nuclear, possuindo, portanto, aí, uma proteção no seu material genético que não acontece na célula procarionte. Então, bora lá para a telinha para a gente ver o que é uma célula procarionte. Toda vez que se fala de célula procarionte, vem lá do latim, Pro, que é primeiro, e cário, que é núcleo, que pode ser definidas aí, a grosso modo, como as células que não possuem material genético delimitado por um envoltório nuclear. Isso quer dizer que seu material genético ele vai estar ali, disperso no citoplasma. Ok? Isso aí é a célula que é a célula procarionte. Bom, se tratando ainda da célula procarionte, a principal característica de uma célula procarionte é justamente a ausência desse núcleo que é delimitado. Nessas células observa-se apenas um local, que a gente chama de nucleóide, que vai conter o DNA circular, ou seja, o DNA que a gente chama de cromossômico, que não está associado aí às proteínas. Bom, eu falei para vocês das células procariontes que não tem um núcleo ali bem organizado. Vamos agora falar sobre as células que são eucariontes. As células eucariontes vão ser aquelas que vão apresentar um núcleo que ele vai ser delimitado por um envoltório nuclear. Nesse tipo celular, o material genético ele não está espalhado no citoplasma, como nas células que são procariontes, mas sim restritos à região do núcleo, quando se fala do núcleo ou do cromossomo ou do DNA. Bom, as células que são eucariontes, elas são bem mais complexas do que as células procariontes. Uma das principais características é a presença de um núcleo que está ali, delimitado por um envoltório nuclear. Estou repetindo de novo essa mensagem para vocês, essa informação, para que vocês fixem bem na cabecinha de vocês.
Então, esse núcleo aí, o qual vai proteger as moléculas de DNA. Já ouviu falar de DNA? Legal, né? Eu acredito que sim. Existe aí justamente nessa região do núcleo. É no interior do núcleo que ocorre a duplicação do DNA e a síntese do RNA, que a gente chama de transcrição. Então, no interior do citoplasma da célula eucariótica vão estar ali mergulhadas, que a gente chama de diversas organelas membranosas, que vão apresentar as mais diversas funções. Entre as principais organelas encontradas, podemos citar aí o retículo endoplasmático, o complexo golgiense, os lisossomos, as mitocôndrias, o peroxissomos, os centríolos, cloroplastos, que vão estar ausentes em células animais. Quando eu falo de cloroplastos, que vai estar ali ausente nas células animais, é porque essa organela ela é específica da célula vegetal. É ela que está ali responsável pela fotossíntese, justamente das células vegetais, do reino vegetal. Bom, continuando falando aí da célula eucarionte. Então, na célula eucarionte, a presença de ribossomos, que são ali organelas que têm uma síntese de proteínas, que ela é observada tanto em eucariontes como em procariontes. Então, ribossomos ela vai estar presente nesses dois tipos de células, né? No entanto, essa organela ela vai se apresentar livre no citoplasma. Então, vai estar ali associada ao retículo endoplasmático, formando o retículo endoplasmático rugoso. Porque quando se fala de retículo endoplasmático, a gente está falando sobre organelas que tem na célula. Então, vai existir dois tipos de retículo endoplasmático. Aquele que tem a presença de ribossomos, a gente chama de retículo endoplasmático rugoso. O que não tem a presença de ribossomo é o retículo endoplasmático liso. Então, vamos agora falar mais sobre a célula eucariontes, né? Nas células eucariontes, a cadeia respiratória, que é uma das etapas ali da respiração celular, ela vai ocorrer em uma membrana interna que a gente chama de mitocôndria. E vai ser justamente nesse processo de respiração celular que a célula consegue obter energia necessária para as suas atividades. Aí você fica perguntando, que energias são essas? Que atividades são essas? Olha, atividade, eu estou aqui, estou em pé, estou falando, estou respirando, estou vivo. Então é justamente essa energia que a mitocôndria ela vai produzir, que a gente chama de síntese. Síntese está ligado aí à questão da reprodução de energia. Bom, continuando. Quando a gente fala aí de célula eucarionte, existe nas células eucariontes ainda a presença de um citoesqueleto, que é uma espécie ali de rede que vai estar formada por vários filamentos proteicos. Então, por causa aí dessa característica, essas células elas são capazes de realizar endocitose e exocitose, que são dois processos relacionados com o transporte de substância. Então, eu coloquei aí o processo de endocitose e o processo de exocitose para você observar na nossa telinha, né? Esse processo aí, toda vez quando se fala de endocitose, o que é endocitose? Endocitose é quando a célula ela vai captar substância do meio extracelular. Então, nessa primeira imagem aí, você vê ali a membrana plasmática e tem aquelas substâncias que vão ficar em cima da membrana plasmática, ela vai captar. Então, quando ela capta e coloca essa substância para dentro da célula, a gente chama de endocitose. Mas, quando essa substância ela é colocada para fora, então o nome já é diferente, é exocitose, ok?
Bom, as células eucariontes, elas são capazes também de realizar dois processos que é muito importante, que é o processo de divisão celular, que a gente chama de mitose e meiose. Na mitose, uma célula que é diploide dá origem a duas células diploides iguais à célula mãe, e na meiose, uma célula diploide origina 4 células haploides, ou seja, com metade do número de cromossomos da espécie. Aí daí você fica perguntando, professor, como assim? Esse processo aí de meiose e de mitose quer dizer que uma célula vai originar outras 2 células e na outra célula também vai originar 4 outras células. Como é que acontece essa questão da meiose e de mitose? Bora lá para a tela que eu coloquei 2 imagens muito legais para vocês, para a gente ver bem essa questão aí da meiose e da mitose. Bom, quando se fala de meiose, a gente fala ali da divisão dos cromossomos. Observe primeiro a célula. Dentro da célula a gente tem os cromossomos, na nossa espécie humana a gente tem 46 cromossomos. Então ela vai passar ali por sucessivas divisões. O que é que vai acontecer? Os cromossomos eles são divididos ao meio, fica 23 cromossomos de um lado, 23 cromossomos do outro lado, e daí ocorre a divisão. O que é que acontece? Cada célula ela vai ter a metade do seu cromossomo. É o que acontece com as células germinativas. Quando eu falo de células germinativas, eu estou falando do espermatozoide, estou falando do óvulo. Por quê? Metade da informação hereditária ou genética vem da sua mãe e metade vai vir do seu pai. Já na mitose é completamente diferente. Não ocorre essa divisão dos cromossomos. A célula ela vai se dividir e vai originar 2 células idênticas com o mesmo número de cromossomos. Então, meiose e mitose são 2 processos de divisões que a célula tem que são bem diferenciados. Bom, então a principal diferença entre as células procariontes e eucariontes é que nessas últimas, observa-se o quê? A presença de um núcleo delimitado por um envoltório nuclear. Nas células eucarionte, é possível observar ainda a presença de citoesqueletos, organelas celulares, membranosas e processos como endocitose e exocitose, mitose e meiose, os quais não vão ocorrer em células procariontes. Aí eu tenho uma imagem que eu gostaria que vocês observassem aí na telinha da célula pré-eucarionte. Vejam que o núcleo ali, o citoplasma, ele está espalhado pela célula. A gente encontra aí só o núcleo, que é o DNA, tem ali os ribossomos, tem a cápsula, a parede celular, o nucleotídeo, que é o DNA, a membrana plasmática e o flagelo. Quando se fala de célula pré-eucarionte, a gente fala aí das bactérias. Bom, agora aí na telinha eu tenho a célula eucarionte, mas a célula eucarionte animal. Observe já que o núcleo ele já é delimitado por um envoltório. Então a gente tem a membrana plasmática, existe o citoplasma, o citoesqueleto, as organelas, que eu vou falar para vocês sobre a função de cada uma dessas organelas. Temos também a célula vegetal, que ela é diferente da célula animal, porque ela tem vacúolo, que é onde vai armazenar água, ela vai ter o cloroplasto, ela vai ter uma parede celulósica, o cloroplasto, que ele é ali responsável pela essa questão da fotossíntese. Então são células que são diferenciadas, mas que apresentam entre si organelas, que são bem parecidas. Bom, já que eu estou falando de células, bora agora falar sobre o vírus. O vírus, eles são seres que não possuem células. Eles são constituídos por um ácido nucleico, que pode ser o DNA ou o
RNA. Ele vai ser envolvido ali por um involucro proteico que é denominado capsídeo e possui cerca de 1 nanômetro de diâmetro. Quando eu estou falando de 1 nanômetro, eu estou falando que ele é muito pequeno, tem uma dimensão apenas observável ali no microscópio eletrônico. Vejam bem, tem 2 tipos de microscópio. Na realidade, existem vários tipos de microscópio, mas o eletrônico ele tem uma potência muito mais elevada. Então, o vírus ele só é observado nesse microscópio eletrônico. Bom, aí na telinha eu gostaria que vocês observassem o que é que o vírus ele faz. Como é que o vírus ele se comporta? O vírus ele vai invadir, né, ali a membrana plasmática, vai atingir justamente o núcleo, vai depositar o seu material genético, vai se reproduzir, formando novos vírus, e esse vírus daí destrói aquelas células e vai para a corrente sanguínea. Isso é o que acontece com o vírus. Bom, bora agora falar sobre a função da célula. Já que eu falei aqui sobre a estrutura da célula. As células elas são os blocos básicos da construção de todas as coisas vivas. O corpo humano ele vai ser aí, composto por trilhões de células. Elas fornecem estruturas para o corpo e vão absorver nutrientes dos alimentos. Convertem aí esses nutrientes em energia e vão realizar funções especializadas. Quando eu falo das células, elas também contêm um material que é hereditário do corpo e podem fazer cópias de si mesma. Isso é bem legal. Bom, então dentro da célula a gente tem o citoplasma. Então, quando a gente fala do citoplasma, ele vai ser composto aí por um fluido gelatinoso que é chamado aí de citosol. Está aí na imagem na telinha para vocês a questão do citosol. E no citosol está ali mergulhado as organelas, que são as outras estruturas que vão circular. Por exemplo, aí a questão do núcleo. Bora falar agora sobre o citoesqueleto. O citoesqueleto já vai ser uma rede de fibras longas que vão constituir aí a estrutura da célula. O citoesqueleto ele tem várias funções críticas, incluindo determinar a forma celular, ou seja, participa aí da divisão celular e permite que as células elas se movam. Ela também fornece um sistema que é semelhante a uma trilha que vai direcionar o movimento de organelas e outras substâncias dentro das células. Então aí você vê a imagem do citoesqueleto, onde a gente tem justamente essa questão aí dos filamentos, né? Eu tenho a imagem, né, dos microtúbulos, dos microfilamentos, tem a mitocôndria, tem os ribossomos. Então, na realidade, é o esqueleto da célula, quando se fala do citoesqueleto. Bora agora falar sobre o retículo endoplasmático, que é uma organela, né? Ela vai ajudar a processar moléculas que são criadas pela célula. O retículo endoplasmático, ele também transporta essas moléculas para seus destinos específicos dentro ou fora da célula. Então aí na imagem você vê os 2 tipos de retículo endoplasmático. Lembra que eu falei para vocês? Aquele retículo endoplasmático que tem a presença de ribossomo, como é que ele é chamado? Ele é chamado de retículo endoplasmático rugoso. O que não contém os ribossomos é o retículo endoplasmático liso. Agora eu vou falar sobre outra organela, que é o aparelho de Golgi. O aparelho de Golgi ele vai empacotar moléculas que são processadas pelo retículo endoplasmático para serem transportadas aí para fora da célula. Outra organela também que a gente pode falar é o lisossomos e o peroxissomos. Essas organelas, elas são o centro da reciclagem da célula. Elas vão digerir as bactérias estranhas
que invadem a célula e vão livrar as células de substâncias que são tóxicas e reciclagem dos componentes dos celulares ali que já foram desgastados. Essa aí é a função dos lisossomos e dos peroxissomos. E agora vamos falar da mitocôndria. A mitocôndria, elas são organelas que são complexas, que vão converter a energia dos alimentos em uma forma que a célula pode usar. Elas têm seu próprio material genético separado do DNA do núcleo e podem fazer cópias de si mesmo. E agora a gente chega no núcleo. O núcleo ele vai servir como centro de comando da célula, enviando aí instruções para a célula crescer, amadurecer, se dividir ou morrer. Ele também abriga o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e o material hereditário da célula. O núcleo ele é circuncindado por uma membrana que é chamada de envelope nuclear, que vai proteger o DNA e separar o núcleo do resto da célula. E agora a gente vai para a membrana de plasma, ou que a gente chama de membrana plasmática. É justamente na membrana plasmática que tem esse revestimento externo da célula. Ela vai separar a célula do seu ambiente e permite que os materiais eles entrem e saiam da célula. Essa é a função da membrana plasmática. Já os ribossomos, eles são organelas que vão processar as instruções genéticas das células para criar ali proteínas. Essas organelas, elas podem flutuar livremente ali no citoplasma e pode estar conectada ao retículo endoplasmático. Quando ela está conectada ao retículo endoplasmático, isso quer dizer que o retículo endoplasmático ele é rugoso. Bom, eu espero que vocês tenham gostado sobre a aula de hoje, que eu falei sobre a célula, o que é a célula, as estruturas que a célula tem e falei a função de cada organela. A gente se encontra na próxima aula do EducaPE.